Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos começar as nossas discussões sobre O Adolescente, que é um romance do Dostoiévski publicado originalmente em jornal, no Anais da Pátria, em 1875, e publicado no ano seguinte em formato de livro. Esse projeto faz parte de uma tradição aqui do canal, porque sempre que eu vou ler um dos grandes romances deste autor, quais sejam Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov, publicados nessa ordem, sempre que eu vou ler um desses grandes romances, eu proponho que o leiamos conjuntamente, porque eu acho que assim como os comentários ficam divididos em mais de um vídeo, de certa maneira a gente pode explorar um pouquinho melhor cada um dos livros e pensar sobre como cada um deles se aproxima ou se afasta esteticamente do projeto literário do Dostoiévski, assim como eu procuro pensar também sobre como cada um desses livros, individualmente e o conjunto deles de maneira geral, reflete todo o momento histórico em que o Dostoiévski os escreveu. Então, eu acho que esse tipo de leitura é bastante pertinente, sobretudo em se tratando de livros que geralmente, enfim, oferecem alguma resistência ao leitor. Os leitores geralmente têm um pouco de dificuldade de entender aqui os livros do Dostoiévski. Então, acredito que esse tipo de leitura para esse autor funciona muito bem, principalmente em se tratando desses seus 5 grandes romances, que também são os seus principais livros, porque assim, quem sabe, a gente consegue atrair mais leitores aqui para o Fyodor. Eu vou deixar lá embaixo o link para o vídeo em que eu expliquei um pouquinho do cronograma aqui de leitura do Adolescente. Eu acho que não fica muito pesado para todo mundo, ainda que eu reconheça que esse daqui seja um livro um pouco mais complicado do que os outros, mas nós vamos chegar neste ponto em algum momento do vídeo. Eu estou aqui com as minhas anotações, como sempre, então eu vou ficar olhando aqui de vez em quando para ver se eu falei tudo aquilo que eu pensei em falar, porque, enfim, esse tipo de vídeo sempre exige um pouco mais de mim, no sentido de ler atentamente não só o romance, mas também de procurar ali referências externas. Bom, antes de qualquer coisa, então, falar em qualquer um desses 5 grandes romances implica em refletir sobre o período de maturidade literária do Dostoiévski. E essa maturidade coincide historicamente com um momento muito importante para a Rússia, seja porque entre os anos de 1860 e 1870 nós temos a culminância de vários processos históricos que se desenrolaram ou que estavam se desenrolando desde o início do século XIX, seja porque essa mesma época já aponta para toda uma efervescência que futuramente se desdobraria, por exemplo, na Revolução de 1917. Nós estamos falando de um país que durante um longo período foi governado por um sujeito absolutamente autoritário e que levou a Rússia à ruína. Estou falando aqui do Nicolau I, que assumiu o trono depois da morte do Alexandre I, em 1825, e o fato do Nicolau ter assumido o trono por si só já rendeu certa polêmica, porque quem deveria ter feito isso era o Constantino, mas ele acabou renunciando ao trono. E como eu já disse em algum momento do passado, porque sempre no início de cada um desses projetos de leitura do Dostoiévski, eu gosto de fazer essa espécie de linha do tempo panorâmica da Rússia do século XIX, porque eu acho que são vários os elementos históricos que, de certa maneira, contribuem para que surja um livro como O Adolescente, enfim. Então, em algum momento do passado, se não me engano, no primeiro vídeo sobre os demônios, eu já falei que desde o início o reinado do Nicolau I foi bastante conturbado, principalmente por conta de 2 eventos. O primeiro desses eventos aconteceu ainda em 1825, e eu estou falando da Revolução Dezembrista, que foi articulada pelos militares, que queriam ali algumas reformas e queriam também, ventilaram a ideia de que houvesse a emancipação dos camponeses, e assim os dezembristas, como ficaram chamados,
ganharam um apoio entre o povo. Então, logo no início do reinado, o Nicolau I já teve de lidar com essa Revolução Dezembrista. Além disso, alguns anos depois, entre 1853 e 1856, a Rússia se envolveu na Guerra da Crimeia e perdeu vergonhosamente, porque grande parte do exército russo era composto por pequenos aristocratas ociosos sem nenhum preparo bélico. Inclusive, o pai do narrador aqui, de O Adolescente, esteve na Guerra da Crimeia e ele é um típico representante dessa pequena aristocracia ociosa. Então, não me parece gratuito que o narrador tenha colocado, o Dostoiévski tenha colocado essa informação aqui pra gente, porque isso, de certa maneira, já nos ajuda a compor todo um perfil deste sujeito. Mas, enfim, depois disso, depois da Guerra da Crimeia, a Rússia passou por uma grave crise econômica que só se resolveu anos depois, em 1862, quando o Alexandre II, então czar da Rússia, vendeu o Alasca para os Estados Unidos porque ele estava interessado em continuar com as reformas liberais que ele havia começado desde o fim da guerra, já que o Nicolau morreu em 1855 e a guerra acabou no ano seguinte. E a primeira dessas reformas liberais propostas e efetivadas pelo Alexandre II, e talvez a reforma mais famosa dentre essas que ele promoveu, seja a emancipação dos servos, que aconteceu em março de 1861. E, aliás, essa reforma é mencionada em mais de um momento ao longo aqui do romance. Pois bem, o caso é que, durante este período de reformas, com a Rússia passando por um grave problema econômico devido à guerra e etc., durante esse período, a influência francesa na Rússia, que já era bastante expressiva desde os anos de 1840, ficou ainda maior porque a França, de certa maneira, patrocinou ali algumas dessas reformas. E por isso, a intelectualidade russa se dividiu em dois grupos. Nós temos o grupo dos eslavófilos, que acreditavam que essa influência externa era nociva para a cultura russa, e por outro lado havia o grupo dos ocidentalistas, que pelo contrário acreditavam que essa influência externa aproximaria a Rússia do resto da Europa e que, portanto, renderia bons frutos. Acontece que o Dostoiévski, que na juventude fez parte de grupos revolucionários, foi preso, foi exilado, ficou um tempo na Sibéria, se associou ao chamado socialismo utópico dos anos 40, esse mesmo Dostoiévski, depois que ele volta do exílio, ele passou a olhar com muita desconfiança para todas essas mudanças que estavam acontecendo, principalmente porque, graças à influência externa, as pautas socialistas foram se tornando mais radicais, ao mesmo tempo em que temas como o ateísmo e o niilismo foram ganhando cada vez mais espaço nos círculos da intelectualidade russa da época. E como nós sabemos, o Dostoiévski, como bom socialista utópico, ele acreditava que a mudança primária que, mudaria completamente a sociedade, essa mudança partiria das pulsões telúricas do povo. E como o povo pulsões telúricas, eu digo assim, essa mudança ela partiria principalmente das pessoas que viviam no campo, né? E como o povo era muito religioso, o Dostoiévski passou a atacar os ocidentalistas e tudo aquilo que eles representavam, já que, dentre os seus temas principais, estava o elogio ao niilismo, o elogio a uma postura cética, materialista e ateísta. Na verdade, o Dostoiévski estava convencido de que, sem uma moralidade religiosa, sem uma base cristã do pensamento social, a civilização sucumbiria à barbárie, já que as pessoas não teriam
digamos, uma obrigação de se comprometer com o bem comum, com o bem-estar social. E é claro que essa ideia já está defendida em um outro livro que nós já falamos aqui nessa série de vídeos sobre este autor. Estou falando lá dos irmãos Karamazov, né? Existe aquela ideia defendida pelo Ivan Karamazov, que é um dos personagens principais daquele livro, que diz que se o sujeito não acreditar na imortalidade ou em Deus, tudo será permitido. Ele ainda diz, né? Tudo será permitido, inclusive a antropofagia. Então veja, essa ideia de que sem as bases religiosas as pessoas poderiam fazer aquilo que elas quisessem, estaria presente lá nos irmãos Karamazov, e essa ideia também está presente aqui em O Adolescente, ainda que de maneira um pouco embrionária e lateral, porque em um momento de discussão entre o grupo dos populistas que aparece aqui no livro e o narrador, um dos membros do grupo diz que, ainda que o presente social não seja dos melhores, é preciso lutar para que, no futuro, a sociedade seja melhor, né? E daí esse momento em que esse sujeito diz isso está na página 59 dessa minha edição, e ele diz o seguinte: se a Rússia não passa de material para povos mais nobres, por que deixaria de servir como semelhante material? Esse papel ainda é bem honroso, porque eles estão aqui discutindo sobre a necessidade de se tomar partido em algumas lutas sociais, em alguns movimentos sociais, enfim. Por que não se contentar com essa ideia, tendo em vista a ampliação do objetivo? A humanidade está às vésperas de sua regeneração, que já começou. Só os cegos negam o iminente objetivo. Deixe a Rússia se não acredita mais nela e trabalhe pelo futuro de um povo ainda desconhecido, mas que será composto de toda a humanidade, sem distinção de povos. De qualquer modo, a Rússia morreria um dia. Os povos, mesmo os mais dotados, vivem 1500 anos, quando muito 2000. Não dá no mesmo 2000 ou 200 anos? Os romanos não viveram nem 1500 anos, bem vivos, e também se transformaram em material. Já faz muito tempo que deixaram de existir, mas legaram uma ideia, e ela se incorporou aos destinos da humanidade como um elemento do futuro. E daí ele continua essa argumentação, e a isto o narrador responde dizendo o seguinte na página 63. Não devo nada a ninguém. Pago minha dívida à sociedade em forma de impostos para que não me roubem, não me espanquem, não me matem, e ninguém tem o direito de me exigir mais. É possível que eu tenha pessoalmente outras ideias e deseje servir à humanidade, que venha a servir talvez 10 vezes mais do que todos os pregadores. Quero apenas que ninguém ouse exigir isso de mim, que me obrigue, como fez o Sr. Kraft, que é um desses rapazes. A liberdade é toda minha, ainda que eu não mova um dedo. E quanto a correr atrás das pessoas e pular nos braços de todas por amor à humanidade e debulhar-me em lágrimas de enternecimento, isso é apenas moda. Ademais, por que eu teria forçosamente de amar o meu próximo ou o futuro da humanidade que os senhores defendem, o qual nunca verei, que nada saberá a meu respeito e que por sua vez se extinguirá sem deixar vestígios nem lembranças, e neste caso o tempo nada significa, quando a Terra, por seu turno, se transformar num bloco de gelo e passar a voar no vácuo, ao lado de uma infinidade de outros blocos semelhantes, isto é, a mais absurda das coisas que sequer se pode imaginar. Eis a concepção dos senhores. Então me digam, por que sou forçado a ser decente, ainda mais se tudo só dura um minuto? Então veja que o Dostoiévski, nesse trecho, ele de certo modo já antecipa aquela discussão do Ivan Karamazov, ainda aqui em outros termos. O Ivan lá, ele faz uma reflexão sobre a necessidade de um pensamento religioso, ou de uma ideia de eternidade, nem que seja a eternidade da alma, para justificar a bondade e a ação social do indivíduo. Aqui, o Dostoiévski, o narrador deste romance, que é o Arkady, de certa maneira, ele envereda por esse mesmo caminho, ainda que de um modo muito mais sucinto do que toda aquela argumentação bastante filosófica e bastante densa do ponto de vista moral
que o Ivan Karamazov empreende. Evidentemente que para você entender melhor essas diferenças e essas semelhanças, seria muito bom que você lesse ou que você relesse, enfim, esse trecho do romance do Dostoiévski de 1881, mas é aquilo como eu disse. Eu já fiz aqui uma série de vídeos só sobre os irmãos Karamazov. Eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo, onde constam todos esses vídeos. Na verdade, vou fazer melhor. Vou deixar lá embaixo as playlists de para todos esses romances aqui do autor, porque de certa maneira os temas que circulam neles são temas que sempre são retrabalhados em cada um individualmente. Mas enfim, curiosamente, apesar dessa crítica ao materialismo dos populistas, O Adolescente foi publicado primeiro em capítulos a partir de janeiro de 1875 na revista Anais da Pátria, que era o mais importante modo de divulgação dos ideais ligados ao populismo radical da Rússia dos anos 60 e 70 do século XIX. Inclusive, o fato de ter sido publicado em uma revista de apelo mais popular, de certo modo, justifica o fato de que o livro tem muito, por exemplo, do romance sentimental e do romance filantrópico, até porque é sempre bom lembrar que, como eu disse lá no meu vídeo sobre Gente Pobre, que foi o primeiro romance do Dostoiévski, esse autor ele se lança como escritor a partir de um diálogo com a chamada Escola Natural, que tinha muita influência da literatura francesa, e isso se traduzia principalmente na preocupação social dos textos, no engajamento que os autores tinham quando publicavam seus romances, enfim. E o Dostoiévski, ele nasce imbuído dessa ideia de que a literatura tem uma função social, né? E o principal tipo de texto usado por esses autores para convencer o leitor, digamos assim, eram os romances sentimentais, aqueles romances em que você tinha ali um personagem pobre que sofria muito, etc, etc, que é o que acontece lá com o Makar Dievushkin, que é o protagonista que é um dos protagonistas lá do Gente Pobre. Enfim, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também, né? Então veja, o Dostoiévski desde o início ele já nasce com esse contato com uma literatura mais filantrópica, digamos assim, e isso de certa maneira volta aqui no Adolescente, potencializado graças a essa publicação em uma revista que tinha esse caráter mais populista. Mas o fato é que, diante dessas mudanças sociais dos anos que começaram nos anos 60 do século XIX, o Dostoiévski passou a olhar com muita desconfiança para aquela modernização acelerada da sociedade russa, principalmente porque ele acreditava que, como essa modernização trazia uma postura mais nihilista, uma das marcas dessa modernização seria o egoísmo. E para provar isso, o Dostoiévski escreveu esses seus 5 grandes romances, nos quais ele buscou estabelecer uma visão problematizadora dessa modernidade. Então nós temos lá o Crime e Castigo, que foi publicado em 1866, depois veio O Idiota, que foi publicado em 1869, depois nós tivemos Os Demônios, que foi publicado em 1872, e esse talvez seja o romance mais direto nos ataques e nas críticas a esses grupos nihilistas, digamos assim. Aí nós temos aqui então O Adolescente, que foi publicado primeiro em 75 e depois em 76. E por fim nós temos aqui Os Irmãos Karamazov, que foi publicado em 1881. E, honestamente falando, O Adolescente até agora, pelo menos até onde eu li, dessa primeira parte do romance, O Adolescente é o romance menos interessante quando a gente pensa nesses 5 grandes livros do Dostoiévski. E o caso é o seguinte: quando o romance foi publicado, em meados da década de 70, os efeitos morais, sociais e culturais das reformas e da modernização acelerada promovidas pelo Alexandre II desde o início da década de 60
Os efeitos disso tudo já estavam mais ou menos bem definidos. E nós estamos falando de um país que antes tinha uma economia e uma organização social pautadas predominantemente por uma lógica ligada à agricultura. A geração de 60 ficou conhecida como a geração do socialismo radical, porque eles eram filhos dos trabalhadores da cidade, eles não eram mais filhos da pequena aristocracia rural, como era o caso lá da geração de 40, da qual o próprio Dostoiévski fez parte. Agora, diante disso, esse autor busca refletir sobre como a geração dos filhos se relaciona com a moral já deturpada que eles herdaram da geração dos pais. E é claro que com isso é bom ter em vista que Dostoiévski era um sujeito absolutamente conservador para certos temas que estavam em voga na sua época. Então a ideia, principalmente aqui de O Adolescente, é pensar em quais são as consequências de uma criação em uma família disfuncional, com pais, por exemplo, que abandonaram os filhos. E isso é algo que aparece em 3 desses 5 livros, né? Nós temos esse tema no Os Demônios, nós temos esse tema aqui em Um Adolescente, e nós temos esse tema do pai que abandona os filhos, e isso gera algum tipo de mal-estar entre eles, principalmente lá em Os Irmãos Karamazov, que é o romance que melhor explora essa relação conflituosa entre o pai e os seus filhos. Então, o romance, O Adolescente, se situa exatamente em um período de transição social. Nesse período em que, em que as consequências das reformas estavam sendo sentidas de maneira cada vez mais claras. E nesse sentido, o título e o fato do livro ser narrado e protagonizado por um adolescente não são gratuitos, porque afinal de contas, a adolescência é um momento de transição, é um momento de formação. Então é como se esse personagem representasse toda uma sociedade que naquele período estava nesse processo de mudança. E o que a gente acompanha então no romance é um protagonista que ainda está se definindo e se construindo como sujeito. Em outras palavras, esse é um típico romance de formação que, segundo o Marcos Vinícius Mazzari, neste livro chamado Labirintos da Aprendizagem, Pacto Fáustico, Romance de Formação e Outros Temas da Literatura Comparada, neste livro aqui na página 96, o Marcos diz o seguinte ao se referir a esses romances de formação. Ele diz que neles o caminho evolutivo do indivíduo, a busca de sentido e meta para a própria vida, se processa numa época em que as normas e ordens tradicionais já se encontram no estágio mais avançado de desagregação. Então veja que essa desagregação das normas tradicionais, da moral tradicional, essa desagregação era muito sentida pelo Dostoiévski, e ele tenta colocar isso para justificar aqui esse processo formativo do narrador do romance, né? Então, talvez desses grandes romances do Dostoiévski, o adolescente é aquele que melhor se adequa às características principais do chamado romance de formação. Além disso, já nessa primeira parte do livro que nós lemos para poder discutir nesse vídeo aqui, eu percebi algumas coisas muito interessantes sobre o romance. Para além do fato dele se aproximar dessa estética do romance de formação. Então, por exemplo, esse romance aprofunda um tema que já tinha aparecido em outros textos do Dostoiévski, que é a investigação sobre a relação entre o sujeito e o dinheiro. Isso apareceu lá, por exemplo, em Um Jogador, e isso apareceu também em um dos primeiros contos do Dostoiévski, chamado O Sr. Prokartin. Enfim, eu já fiz vídeos sobre esses textos desse autor também, vou deixar o link lá embaixo. Além disso, esse romance ele antecipa, como eu já disse, o tema do conflito entre o pai e os filhos,
que voltaria retrabalhado e mais aprofundado lá em Os Irmãos Karamazov. Outra coisa que eu achei muito interessante é que a estrutura dessa narrativa é cheia de recuos e avanços temporais que ajudam a compor uma ideia de uma infância traumática para esse narrador. E, além disso, essa estrutura é cheia de digressões e interrupções e segue o fluxo de memórias do narrador que, em vários momentos, se revela um verdadeiro flaner pelas ruas de Petersburgo. E todos esses elementos, essa lógica do fluxo da memória, esses avanços e recuos temporais e essa flanerie do narrador, todos esses elementos apontam para a modernidade estrutural desse romance, e essa modernidade me pareceu muito interessante se a gente for pensar que ela parte de um interesse completamente conservador por parte de seu autor, né? Então, enfim, essa estrutura escolhida pelo Dostoiévski é muito interessante para a gente pensar como esse autor articulava o romance em relação ao resto de sua obra. Além disso, outra coisa que eu achei muito interessante é que o pai do narrador é um personagem que, teoricamente, funcionaria como uma espécie de antagonista. E pensando nisso, ele é bem mais complexo, por exemplo, do que o antagonista lá do Humilhados e Ofendidos, né? O antagonista aqui, ele tem uma profundidade mais interessante e, portanto, ele é um personagem muito interessante. Talvez seja um dos mais interessantes, não só deste livro, mas também da obra do Dostoiévski como um todo. E pensando ainda nesses personagens interessantes que aparecem aqui neste livro, outro que chamou muito a minha atenção foi o Kraft, que é um amigo e mentor do narrador e que recupera muito das discussões sobre o suicídio e o nacionalismo que haviam aparecido lá em Os Demônios em personagens como o Chatov e o Kirillov. Isso porque o tal do Kraft, e daí é claro que se você está assistindo esse vídeo até esse ponto, você já leu o livro, então eu não vou me preocupar com spoilers aqui, mas enfim, o tal do Kraft, ele se envolve com um grupo de populistas que defendem a utilidade da luta social, como eu li em um trecho no início desse vídeo. Porém, o Kraft acredita que a Rússia é um país de segunda classe que apenas alimenta culturalmente outros países e que por isso não faz sentido e nem vale a pena lutar por uma sociedade melhor se essa sociedade não vai deixar de ser uma sociedade de segunda classe. E diante desse raciocínio, que tem bases nacionalistas, porque é o nacionalismo do Kraft que faz com que ele queira um futuro no qual a Rússia deixe de ser esse país de segunda ordem, diante desse raciocínio, o personagem entra em desespero ao perceber que a realidade é outra e acaba cometendo suicídio. E isso me fez lembrar lá dos dois personagens de Os Demônios, que são o Chatov e o Kirillov, que são personagens que, enfim, acabam discutindo muito sobre esses dois temas, do nacionalismo e do suicídio. Só que aí eu não vou poder explorar muito bem isso, porque vai que você não leu os Demônios, e daí pode ser que eu te dê um spoiler involuntariamente. Mas preste muita atenção nesses dois personagens, caso você leia aquele outro romance do Dostoiévski. Mas, apesar desses pontos positivos, eu acabei percebendo ao longo da minha leitura vários detalhes que não são tão positivos assim no romance, pelo menos nessa primeira parte, a começar pelo narrador e protagonista, que é um sujeito completamente desinteressante, principalmente quando comparado ao pai que, apesar de lhe servir de contraponto, é muito mais carismático do que esse filho. Na verdade, eu ouso dizer que esse protagonista é tão desinteressante que ele só assume essa posição central porque é ele quem está narrando. E talvez isso se deva ao fato de que nós estamos falando de um sujeito que ainda está em formação. E geralmente romances de formação, pelo menos esses romances mais clássicos, pensa lá no Wilhelm Meister do Goethe, por exemplo, esses romances de formação mais clássicos são narrados em terceira pessoa. E essa perspectiva externa
pode ser menos monótona do que ali o personagem falando da própria vida, do próprio processo de formação, enfim. Então, eu achei esse protagonista bastante desinteressante, principalmente quando comparado aos outros personagens. E o fato é que, apesar disso, aparentemente nós temos que simpatizar com esse protagonista. E eu digo isso principalmente porque o Dostoiévski cria esse personagem com base na cartilha do chamado romance sentimental. Nós estamos falando aqui de um filho ilegítimo que vive na pobreza, que come o pão que o diabo amassou, graças a essa sua condição de bastardo. Então, ele apanhava na escola, ele era maltratado pelo professor, ele foi abandonado pelos pais, ele tinha de lidar com essa condição de filho bastardo e com o estigma social que isso implica, etc, etc, etc. Então, teoricamente, tudo isso justificaria, por exemplo, o egoísmo do protagonista. Mas eu não fui totalmente convencido dessas condições pelas quais passou o protagonista. Na verdade, o tempo todo eu fiquei com a impressão de que a crise desse narrador é fruto direto desse período da puberdade. E isso não é suficiente, ou pelo menos não foi suficiente para mim, para que eu me compadecesse desse sujeito ou simpatizasse com ele. Mas enfim, esse rapaz, que se chama Arkady, como eu já disse, é movido sobretudo por duas coisas. Primeiro, por uma espécie de sentimento ou de desejo de vingança pela negligência do pai que o abandonou ainda na primeira infância. Só que ao mesmo tempo, e isso foi a coisa que eu achei mais interessante nesse personagem até agora, ao mesmo tempo em que quer se vingar do pai por tê-lo abandonado, esse narrador também admite que admira esse pai, e isso gera um conflito até que muito interessante, já que muito da primeira parte do romance se dedica a mostrar esse narrador percebendo que aquela imagem idealizada que ele fez do pai não correspondia muito com a realidade, e por isso ele passa a ter esses sentimentos conflitantes sobre o pai, né, se dividindo entre a raiva e a admiração, por exemplo. E daí, na página 23 e na página 81, existem dois trechos que traduzem muito bem esse modo como o personagem lida com o pai. Ele diz o seguinte na página 23: esse homem não tivera vontade de me conhecer e me havia humilhado, ao passo que eu vivera todos esses anos sonhando continuamente com ele. Em cada sonho que eu tinha desde criança, havia a presença dele, girava em torno dele, acabava reduzido a ele. Não sei se o odiava ou se o amava, mas ele preenchia todo o meu futuro, todos os meus cálculos para a vida, e isso aconteceu por si só e acompanhou o meu crescimento. E daí, na página 81, existe um outro trecho em que este narrador diz o seguinte: é verdade que o aparecimento desse homem em minha vida, isso era um piscar de olhos ainda em minha primeira infância, foi aquele empurrão fatal que deu início à minha consciência. Se eu não o tivesse encontrado naqueles idos, minha inteligência, meu modo de pensar e meu destino certamente teriam sido outros. Acontece, porém, que esse homem é apenas uma fantasia minha, uma fantasia de meus tempos de criança. Fui eu que assim o imaginei, mas na realidade ele é outro e muito inferior à minha fantasia. Né? Então eu achei muito interessante esse conflito gerado pelo narrador diante dessa sua expectativa em relação ao pai, mas ao mesmo tempo ele vai entrando em contato com esse sujeito e percebe o quão torpe esse outro personagem é. Mas enfim, então o narrador ele é movido primeiro por esse sentimento de vingança que ele nutre pelo pai, e por esses sentimentos, enfim, conflitantes, e segundo, ele é movido também por uma ideia que ele julga genial, mas conforme o romance avança, a gente percebe que essa ideia não tem nada de genial, não tem nada de original. Na verdade, ela é bem medíocre, mas o narrador ele não percebe isso justamente por ser vaidoso demais. Então ele supervaloriza essa ideia que ele teve. E mais, essa ideia é tão óbvia
que até o pai, que sequer presta atenção nesse guri, descobre do que se trata essa ideia sem fazer muito esforço. E até a Tatiana, que é a mulher que cuidou do narrador durante essas ausências do pai, a Tatiana, na página 129, ela diz o seguinte durante uma discussão com esse narrador. Os meninos o provocavam, então ele jurou se vingar da humanidade. Um canalha é o que és. Então veja, a grande ideia desse narrador é enriquecer e se isolar. E isso explica muito do egoísmo dele. Só que, como o narrador revela isso ao mesmo tempo em que conta sobre como apanhava na escola e sobre como a sua infância tinha sido difícil porque ele era bastardo e era pobre, etc e tal, por ter sido exposta ao mesmo tempo em que o narrador conta esses detalhes da própria vida, essa ideia acaba sendo destituída de qualquer grandiosidade. Ou, enfim, essa ideia acaba não sendo tão grandiosa quanto ele fez parecer em um primeiro momento, porque ele só revela que ideia é essa mais ou menos na metade dessa primeira parte do romance. Até então, ele sempre fala, eu tenho uma ideia genial, essa ideia me move desde o início, essa ideia fez com que eu me mudasse para São Petersburgo, etc, etc. Então você imagina que é uma ideia sensacional. E daí, a grande ideia dele é, vou enriquecer para poder ficar sozinho. Fim. Né? Assim, claro que eu estou reduzindo muito a coisa, mas no fim das contas, é essa a grande ideia do sujeito. E daí eu fiquei, é isso que ele estava querendo? Mas enfim... então, desde essa primeira parte, esse narrador ele já se mostra ser um rapaz bastante egoísta, bastante vaidoso e bastante arredio. E daí, claro, graças a esse seu passado que, é claro, é um passado traumatizante mesmo, né? Ele apanhava na escola, até o professor fazia bullying com ele, etc e tal. Então, é um passado bastante complicado. Mas ao mesmo tempo eu achei uma coisa melodramática demais diante da resolução que esse personagem quer dar para a própria vida. Mas enfim, e daí na página 94, refletindo sobre essa sua infância, ele diz o seguinte: desde os 12 anos, acho eu, isso é, quase a partir do momento em que comecei a pensar direito, deixei de gostar das pessoas, que foi o momento que coincidiu com esse bullying que ele sofria na escola. Não é que eu não gostasse, é que as pessoas se tornaram meio desagradáveis para mim. Às vezes, a sós comigo, eu mesmo me sentia demasiado triste por não conseguir dizer tudo nem às pessoas íntimas. Isto é, até podia, mas não queria, e por isso me continha, porque era desconfiado, taciturno e retraído. Ademais, há muito tempo, quase desde minha infância, eu notara em mim a peculiaridade de acusar com excessiva frequência, a excessiva propensão de acusar os outros. Contudo, era assaz frequente que essa propensão logo fosse seguida de outro pensamento, este já demasiado penoso para mim. Será que eu mesmo sou culpado e não eles? E isso é uma coisa que me irritou muito no personagem. Tudo é culpa dos outros, nada é culpa dele. Mas enfim. E quantas vezes me acusei em vão? Tentando evitar resolver semelhantes problemas, procurava naturalmente a solidão. Para culminar, nada encontrava no convívio com as pessoas, por mais que me empenhasse. E eu me empenhava. Pelo menos todos os meus coetâneos, todos os meus colegas, todos sem exceção, eram inferiores a mim em matéria de pensamento. Não me lembro de nenhuma exceção. Sim, sou taciturno, estou sempre retraído. Às vezes tenho vontade de largar a sociedade. Talvez venha fazer o bem às pessoas, mas a miúde não vejo a mínima razão para lhes fazer o bem. E as pessoas não são essas maravilhas para que nos preocupemos tanto com elas. Então veja, o narrador diz aqui que ele era sozinho, que ele não ligava muito para o convívio com as pessoas, etc e tal, e diz que ninguém o acompanhava em termos de pensamento, ou seja, ele era mais inteligente do que todo mundo. Só que aí na página seguinte, ele diz o seguinte: desde meus tempos de estudo nas classes inferiores do colégio, assim que algum colega me ultrapassava em ciências, em respostas penetrantes ou em força física, imediatamente eu deixava de falar e andar com ele. Então, é claro que ninguém do círculo social dele era mais inteligente, porque quando ele via alguém mais inteligente, ele deixava de conversar com essa pessoa. Então, enfim, né? Então,
essa composição do personagem como essa figura retraída, por mais que tenha me irritado um pouco, é algo muito interessante. Mas agora, o que me irritou mesmo foi o seguinte, na página 34, esse narrador revela, ele está conversando ali com um senhor, que é muito mulherengo, e daí ele revela a esse senhor que ele não gosta muito, ele não confia muito nas mulheres, e daí ele diz o seguinte, que as mulheres são grosseiras, isso está na página 34. Vá ao teatro, vá a um passeio, todo homem conhece sua direita, a gente se cruza e cede passagem, eu tomo minha direita e o outro também. A mulher, quero dizer, a dama, literalmente avança em nossa direção sem sequer nos notar, como se fôssemos obrigados a saltar para um lado e lhe dar passagem. Estou disposto a ceder como a uma criatura mais fraca. Porém, por que neste caso? Porque ela tem tanta certeza de que sou obrigada a fazer isso. Eis o que é revoltante. Sempre me enojam esses encontros. Depois elas gritam que vivem humilhadas e reclamam igualdade. Que igualdade pode haver quando elas pisam em mim e me enchem a boca de poeira? Então, sabe assim, essa coisa de, a mulher não quer direitos iguais, então ela tem que pagar a conta quando for no restaurante. Esse tipo de coisa, então esse personagem meio assim, eu achei ele meio babaca. Mas enfim, como se não bastasse ser um personagem chato, o Arcade também não é, pelo menos do meu ponto de vista, um bom narrador. Principalmente porque ele tenta criar um suspense que, por mais que seja efetivo, eu, pelo menos, fiquei curioso sobre as várias coisas que vão sendo aos poucos reveladas ao longo dessa primeira parte. Então, por mais que seja efetivo, esse suspense não faz muito sentido, porque o narrador está se lembrando de tudo, então ele não poderia se surpreender com aquilo que narra, então esse suspense todo não serve para nada. E logo no início do livro, ele diz que está escrevendo para si mesmo, ele quer se livrar de quaisquer floreios literários e não está escrevendo aquilo para um outro leitor, por exemplo. Logo, ele não quer surpreender também uma pessoa que vai ler aquilo que ele está contando. E daí fica a questão, se ele não quer surpreender ninguém e se ele não pode se surpreender com aquilo que lembra, por que ele está fazendo todo esse drama? Por que ele está fazendo todo esse suspense no fim das contas? Então, esse modo de narrar do Arcade também me pareceu um pouco fraco por conta desse detalhe. Que, como eu disse, é um detalhe que eu só fui perceber mais adiante na narrativa, quando eu parei para pensar que não fazia muito sentido ele estar fazendo todo esse drama para poder revelar qual é a sua ideia, por exemplo. Então, além do narrador protagonista, outras coisas me incomodaram também nesse livro, como, por exemplo, o tom dramático dos personagens. E esse tom acaba ficando deslocado assim que a gente percebe que os conflitos deles não são tão graves assim, principalmente quando a gente compara com os conflitos de outros romances do Dostoiévski. Então, por exemplo, faz sentido toda aquela opressão da sociedade nos demônios, ou então a estranheza de o idiota e a tensão que aparece lá em Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Mas aqui, essa tensão, essa estranheza e essa opressão da sociedade ficam um pouco deslocados, fica tudo muito exagerado quando a gente percebe que os dramas vividos por esses sujeitos aqui não são tão dramáticos assim, salvo algumas exceções. E finalmente, falando em exageros, o uso de clichês aqui é muito exagerado também. Então, é o filho bastardo, é a moça que se suicida porque sente que a sua honra foi manchada, é a briga pela herança, é a carta que não pode cair em mãos erradas e por aí vai. Com isso, os temas que são mais sérios e mais graves, como por exemplo o suicídio, acabam acontecendo sem preparação e envolvem personagens com os quais a gente não se importa muito porque a gente não entende direito o que os motivou a isso. E são personagens muito secundários, a gente não teve contato com eles para se preocupar. Diferentemente do que acontece, por exemplo, lá em Os Demônios, que a gente entra em contato com o pensamento do personagem que se mata, por exemplo, e por isso a gente se preocupa com ele, a gente fica apreensivo para chegar ao momento do suicídio. E a mesma coisa pode ser dita, por exemplo, dos trechos mais filosóficos, que são o grande destaque dos livros de Dostoiévski, mas que aqui acabam ficando deslocados em meio a tanta intriga familiar
e uma intriga familiar sem muito sentido. Então, por exemplo, uma das minhas cenas preferidas do livro foi a conversa desse grupo populista na casa do Kraft, que é aquele rapaz que se mata. Mas essa cena cai de paraquedas no livro e ela fica meio deslocada diante do resto da trama, porque nós temos ali toda aquela tensão familiar do narrador, aí ele vai, se encontra com esse grupo, conversa ali, vai embora e acabou, sabe? Aí páginas depois a gente descobre que o Kraft se matou sem muita explicação, sem muitas implicações para a narrativa, pelo menos até agora. Mas enfim, apesar dos pesares, vamos falar um pouquinho dos principais pontos do enredo até esse momento. Então, a mãe do narrador é uma camponesa que se casou aos 18 anos com um homem de 50, mas 6 meses depois desse casamento, o dono das terras onde eles viviam chega nessa fazenda e acaba se envolvendo com a moça. E o marido dessa moça sabe disso, mas essa era uma prática muito comum, já que os servos eram propriedade dos senhores das terras. Isso fica muito bem exposto lá em Almas Mortas do Google, sobre o qual inclusive eu já fiz vídeo aqui, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então, como os servos eram propriedade do dono das terras, ele podia muito bem fazer aquilo que ele bem entendesse. E o interessante é que esse dono das terras, que é o Versilov, ele representa a hipocrisia da geração de 40, da qual, como eu já disse, o próprio Dostoiévski fazia parte. Porque, apesar de fazer isso com os servos, apesar de destruir o casamento desses dois, dessa moça de 18 anos, desse senhor de 50, apesar disso, o Versilov se diz preocupado com a causa dos servos, com a libertação dos camponeses e coisas do tipo, e ele lê vários livros que tratam justamente dessa condição subalterna e marginalizada dessa parcela da sociedade. E daí, apesar de ler muito sobre isso e se dizer muito preocupado com isso, esse personagem vai e estraga a vida dos dois que tinham acabado de casar praticamente, né? Então, eu achei muito interessante essa hipocrisia desse personagem. E por sinal, né, o quão irônico é tudo isso. E por sinal, a ironia é algo muito frequente nesse livro. Então, além dessa contradição do Versilov, o sobrenome do narrador é o mesmo dos príncipes que fundaram Moscou, mas ele herdou esse sobrenome de um servo. E isso é bastante irônico, porque o narrador diz que durante toda a sua vida ele sentiu muita raiva desse sobrenome, porque afinal de contas o Arkady se divide entre a realidade formal, que diz que ele é filho de um servo chamado Makar, que tem lá os seus 50 anos, e que se casou com a mãe do narrador, e a realidade biológica, já que, na verdade, o Arkady é filho do dono dessas terras. Ele é filho do Versilov, que foi e começou a se envolver com a moça lá de 18 anos. Então veja que ele se divide entre essas duas realidades e tem de lidar com essa divisão ao longo de sua infância e início da adolescência. Mas enfim, é graças a essas contradições que o Versilov, pai do narrador, pai biológico do narrador, o Versilov acaba se tornando um personagem tão misterioso, tão cativante, graças a essas suas contradições, porque você nunca sabe o que o leva a agir de uma maneira ou de outra. E talvez isso explique o porquê dele ter perdido 3 fortunas. E de fato, quando o narrador o encontra em São Petersburgo, o Versilov está morando em um apartamento decadente, mas de uma decadência que permite ver um luxo do passado. Pois bem, como era de se esperar, o Versilov tem vários segredos no seu passado, principalmente porque ele viveu durante várias temporadas no exterior. E esse é um recurso narrativo que aumenta o suspense, porque faz com que os detalhes sobre o passado desse personagem sejam expostos ao leitor antes dos fatos concretos. Então, o narrador compõe o seu relato com base nas memórias da infância e com base nas informações que ele foi colhendo sobre o pai a partir das fofocas que ele ouviu durante o seu desenvolvimento.
Por isso, a gente fica sabendo que no estrangeiro, e é claro, a gente fica sabendo disso de maneira muito fragmentária, mas enfim, no estrangeiro, o Versilov acabou se envolvendo com uma moça de boa família, mas essa moça se sentiu ofendida pela conduta dele e acabou cometendo suicídio. Só que, entre esse envolvimento e o suicídio, o Versilov parece ter se tornado bem íntimo dessa família e isso lhe garantiu algum prestígio, que naturalmente foi por água abaixo depois de toda essa confusão envolvendo essa moça. E a coisa piorou ainda mais depois que um parente dessa moça deu uma bofetada no Versilov e ele não chamou o sujeito para um duelo, e isso, de certa maneira, implica que ele aceitou o preço de sua desonra, digamos assim. E isso foi suficiente para que a reputação do Versilov fosse manchada e ele fosse praticamente expulso da alta sociedade de São Petersburgo, porque é claro que essa história acabou se espalhando por todos os círculos da sociedade e ele acabou se tornando uma espécie de persona non grata ali em São Petersburgo. No presente da narrativa, esse personagem, que é pai do narrador, está tendo de lidar com um litígio envolvendo uma herança que supostamente lhe pertence do tempo em que ele se envolveu lá com aquela mocinha. Paralelamente a isso, então veja que nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nenhuma dessas coisas acaba tendo a profundidade que deveria ter, pelo menos na minha concepção, mas enfim, paralelamente a isso, nós temos um velho príncipe que serve de alívio cômico no romance, porque ele é muito mulherengo, apesar de já ser um idoso, então ele não pode fazer mais nada, e ele é um ocidentalista. Então, por exemplo, ele vive soltando frases em francês, ele é uma figura muito afetada, e é muito interessante porque ele solta todas essas frases, ele quer ter um ar sábio e inteligente, etc., ao mesmo tempo em que ele fala sobre como é bom admirar a beleza das moças e as coisas belas da vida, etc. e tal. Então achei esse personagem bem engraçado aqui. É um dos personagens que eu achei mais curiosos dentro da estrutura do romance. Mas enfim, esse príncipe, como ele já está muito velho, ele precisa de um cuidador, e o Arkady, que é o adolescente do título, acaba aceitando esse emprego. Acontece que o príncipe é da família da moça com quem o Versilov, que é o pai do narrador, se envolveu no estrangeiro. Então, talvez haja algum interesse no fato de que esse pai tenha conseguido para o filho um serviço na casa dessa família com quem ele está brigando na justiça. Pois então, o príncipe tem uma filha chamada Katerina Nikolaevna, se não me engano. E essa moça escreveu uma carta sugerindo a interdição do pai. Eu até entendo o lado da moça, porque vendo aqui o que o príncipe fala, a gente percebe que ele já está bem gagá. Mas enfim, essa moça escreveu essa carta pedindo a interdição do pai, só que agora ela está com medo de que o pai leia a tal da carta e a tire do testamento. Então, uma das grandes fontes de intriga do romance é justamente saber com quem está essa carta e para onde essa carta vai parar, né? Aonde essa carta vai parar. Acontece que o narrador tinha ido a São Petersburgo para se vingar do pai, só que aí, ao saber de todos esses detalhes da vida do Versilov, o narrador acaba se compadecendo e decide ajudar o seu progenitor. E para isso ele primeiro dá à mãe o pouco dinheiro que ele conseguiu juntar graças àquela sua ideia originalíssima de ficar rico. Segundo, ele decide desafiar o homem que deu a bofetada no Versilov e chama esse sujeito para um duelo, porque assim ele lavaria a honra do pai. E terceiro, o narrador decide entregar ao pai a carta que foi escrita lá pela tal da Katerina, para que assim ele possa comprometê-la no tribunal. Só que as coisas acabam não saindo tão bem quanto havia sido planejado, principalmente porque, primeiro, o narrador ainda é um adolescente e por isso o Serioja, que é o homem com quem ele duelaria, não leva muito a sério. Na verdade, ninguém leva o pobre coitado a sério, e inclusive ele mesmo diz que todos o tratam como se ele fosse o mais verde dos adolescentes. E segundo, as coisas não dão muito certo porque desde o início a gente percebe que o Arkady sente algum tipo de atração
pela Caterina, ainda que ele não reconheça isso. E isso, em um primeiro momento, faz com que ele hesite em entregar a carta ao pai, mas no fim das contas não adianta nada esse drama todo dele, porque inexplicavelmente, uma vez de posse da carta, o tal do Versilov desiste da herança pela qual ele estava brigando na justiça, mesmo tendo conseguido ganhar o tal do processo judicial que estava acontecendo. Então daí eu fiquei pensando, todo aquele drama sobre o processo foi à toa, porque ele ganhou, mas renunciou àquilo que ele havia recebido, e todo o drama da carta também foi à toa, porque ele não usou essa carta para nada, né? E por falar nisso, o Vassin, que é um amigo do narrador, membro daquele grupo de populistas radicais que se reúne na casa do Kraft, mas enfim, o Vassin, ele diz que, e eu concordo muito com ele, que o Versilov só desistiu dessa herança para que as pessoas o vissem como um sujeito magnânimo e o colocassem em um pedestal. Porque, afinal de contas, se ele estava vivendo de favor em um apartamento decadente, sem dinheiro nenhum, não fazia nenhum sentido ele ter, enfim, feito aquilo que fez, que é abrir mão da herança que ele havia recebido. Além disso, é na casa desse Vassin que o narrador descobre não só que o pai sustenta o filho do Serioja, que é aquele cara que deu a bofetada no Versilov, mas também que ele provavelmente tentou algum tipo de envolvimento com uma moça pobre recém-chegada do interior que publicou um anúncio no jornal oferecendo algumas aulas. A moça, é claro, que já estava se sentindo ultrajada por ter de se submeter a certas coisas na cidade grande, essa moça acaba se matando por se sentir desonrada diante da possibilidade de que o Versilov pensasse nela com segundas intenções caso ela aceitasse a sua ajuda, caso ela aceitasse o seu dinheiro. Então, diante dessa sua crise moral, essa moça acaba se suicidando. E é claro que essa cena também é uma cena da qual eu gostei bastante, porque depois do suicídio a gente entra em contato com toda a história dessa moça. E por mais que seja uma história muito melodramática, eu achei muito bem construída, ainda que fique um pouco deslocada diante do resto da narrativa. Mas enfim, eu não sei se você percebe, mas o livro todo é movido muito mais pelo Versilov do que pelo filho dele, que é o protagonista. Então, o adolescente aqui, ele se limita muitas vezes a ser testemunha das atitudes do pai, ou ouvir falar aquilo que o pai fez em outros momentos. Além do mais, as relações entre os personagens mais ricos sempre vão colocar em risco a família como instituição, os valores familiares. E isso, é claro, aponta para toda uma crítica do Dostoiévski a determinadas parcelas, a determinadas camadas da sociedade. Então, veja, o grande protagonista do livro, na verdade, é o pai, porque é a atitude do pai do passado que faz com que entre em contato com toda essa questão do processo na justiça, é a atitude do pai que faz com que o narrador volte para São Petersburgo, é a atitude do pai que faz com que o narrador repense a sua ideia e passe a ajudá-lo, é a atitude do pai que faz com que o destino daquela moça do interior seja, enfim, se enverede por um caminho trágico, com ela se suicidando, é a atitude do pai que faz com que o filho se aproxime do tal príncipe que é pai da Katerina Nikolaevna, e daí ele entra em contato com esse grupo, com esse outro grupo de personagens do livro. Então veja, o grande centro da narrativa aqui é o Versilov. O narrador, ele fica apenas ali vagando de um lugar para o outro, tentando colher essas informações que o pai deixou soltas. E o fato, então, é que o narrador, o Arkady, decide narrar tudo isso um ano depois que tudo aconteceu, porque, segundo ele, esses eventos mudaram a sua vida. E entre esses eventos, ele também vai explicando um pouquinho melhor o que é essa sua ideia de enriquecer, e a gente percebe que, mais do que dinheiro e poder, o que ele quer é ter consciência daquilo que ele possui. E por isso, ele não quer, por exemplo, enriquecer de um jeito fácil. Na verdade, ele se impõe uma série de regras
para economizar o máximo possível, como por exemplo, se alimentar só de pão e chá e só gastar metade daquilo que ele recebe. Então, esse momento em que ele vai explicando melhor a ideia também é um momento interessante, porque a gente percebe, enfim, todas essas limitações que ele se impõe. Porém, o narrador defende que a genialidade dessa ideia é a base moral a partir da qual ela se sustenta. E daí na página 157 do livro, ele diz o seguinte, ele está conversando com uma pessoa e a pessoa diz para ele, um homem se mantém, por assim dizer, com seu próprio capital. Daí o narrador responde, primeiro vem uma ideia superior e só depois o dinheiro, pois sem uma ideia superior a sociedade sucumbiria, mesmo com dinheiro. E daí lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo que o Dostoiévski ele acreditava que a base da sociedade deve ser um princípio religioso. Pois bem, então essa ideia aqui, de certa maneira, corresponde a esse princípio defendido pelo Dostoiévski. Então, sem essa base moral, não adianta nada a pessoa ter dinheiro, porque ela não vai agir de maneira positiva para a sociedade se ela não tiver algum tipo de moralidade que a oriente. Então, veja que como existe um interesse moral no enriquecimento, pelo menos segundo o narrador, eu particularmente não acredito nisso, mas enfim, como existe esse interesse moral no enriquecimento, quando ele vê alguém necessitado, como por exemplo a mãe, a irmã, ou então uma menina órfã a quem ele ajuda em dado momento da narrativa, como ele tem essa base moral, então, assim que ele vê alguém necessitado, o narrador não hesita em ajudar outras pessoas, mesmo que isso contrarie o seu princípio de acumular maior volume de dinheiro que ele consiga. Só que, ao mesmo tempo, todo esse peso moral acaba não se adequando muito a alguns detalhes. Por exemplo, ele teve essa ideia de enriquecer e se isolar, etc., ainda no 6º ano, depois que ele passou a sofrer bullying, aquela coisa toda. E eu não acho que já nesse primeiro momento existisse essa preocupação moral por parte do narrador nesse acúmulo de capital. Na verdade, a ideia surgiu na mesma época em que ele assumia ser filho ilegítimo de um aristocrata. Então parece que essa ideia tenta ser uma espécie de compensação ou de vingança do narrador diante do resto da sociedade. Então, vocês me menosprezaram, vocês falavam que eu era bastardo e ilegítimo, que eu era pobre, etc. Pois bem, agora eu vou ficar mais rico do que todo mundo só para ter consciência da minha riqueza, nem que eu não use esse dinheiro para nada. E essa ideia, né, de enriquecer faz com que ele, inclusive, pense em desistir dos estudos e ele começa a se afastar cada vez mais do conhecimento e de qualquer pessoa que pudesse ameaçar a criação, a sustentação dessa ideia. E isso demonstra que o próprio Arcade sabia que essa sua ideia era frágil, que ele não conseguiria argumentar defendendo essa ideia por muito tempo, caso ele encontrasse uma pessoa inteligente. Além do mais, ele mesmo diz que essa ideia representaria o triunfo da mediocridade e da falta de talento. E é exatamente isso. O narrador não tem talento nenhum e parece se orgulhar da própria mediocridade, e isso me fez lembrar, me fez pensar em muita gente de hoje em dia, né? Então talvez esse narrador ele seja muito moderno até no nosso cotidiano contemporâneo. Mas enfim, é graças a essa ideia que acontece a segunda cena mais interessante do livro até agora, depois lá da conversa na casa do Kraft, né? Que é o seguinte, o narrador ele vai até um leilão e ele consegue comprar um álbum de fotografias e para isso ele gasta 2 rublos e 5 copeques. E daí, assim que ele compra esse álbum por essa pechincha, ele vê um homem que queria comprar aquele álbum também, só que ele vende o álbum para o homem por 10 rublos, o que lhe gerou 7 rublos e 95 copeques de lucro em alguns poucos minutos. E isso o convence que realmente
a sua ideia de enriquecer é execuível. Então, depois dessa cena do leilão, ele começa ali a acreditar que de fato essa sua ideia tem futuro. Enfim, eu achei toda essa cena muito interessante porque o rapaz chega pro narrador, isso está na página 53. O rapaz chega pro narrador e pergunta: você conseguiu comprar o álbum? O narrador fala assim: eu consegui, comprei ali por 2 rublos e 5 copeques. Aí o narrador: você não me vende? Aí ele: claro, vendo por 10 rublos. E daí esse sujeito, esse comprador, fica horrorizado, né? Tenta ali negociar, mas o narrador é irredutível. Fala: não, só vou vender o álbum para você por 10 copeques, mesmo que eu tenha, por 10 rublos, mesmo que eu o tenha comprado quando ele valia apenas 2. E daí, depois de muita insistência e ver que o narrador não cederia, o comprador diz o seguinte: toma, receba. Ele tirou 10 rublos e eu lhe entreguei o álbum. Convenhamos que isso é desonesto. 2 rublos e 10 rublos, hein? Por que desonesto? Responde o narrador. É o mercado. Que mercado há nisso? Onde há procura, há mercado. Se o senhor não procurasse, eu não teria vendido nem por 40 copeques. Então veja que esse trecho eu achei muito interessante porque mostra ali como a mão invisível do mercado se autorregula, né? E quais são os interesses nesse tipo de ação. Então eu achei essa cena muito interessante porque é uma cena que demonstra muito bem a potencialidade dessa ideia do narrador, mas ainda assim eu continuo achando uma ideia bem medíocre. Só que, ao mesmo tempo em que esse narrador diz que ele tem ali esse princípio moral por trás da ideia, ele também se mostra esse sujeito de moral muito questionável. E mais, ao mesmo tempo em que se mostra um verdadeiro idealista em relação a esse objetivo de enriquecer, o narrador também se esconde por trás de um verniz de objetividade que vai aos poucos se desfazendo conforme a gente vai lendo essa primeira parte. E em vários momentos ele diz o seguinte: isso daqui eu copiei de vários trechos do romance, dessa primeira parte do romance, e aí ele diz o seguinte: é deveras necessário pôr outra coisa no lugar de sentimento para substituí-lo. Ou então, sem fatos não se descrevem sentimentos. Ou então, a liberdade individual, isto é, a minha própria liberdade, está em primeiro plano e depois nada mais me interessa. Então, por um lado, ele se diz tão objetivo assim e tão moral. Ele acredita que exista um sentimento moral por trás dessa sua ideia, mas por outro lado, ele acredita nessa ideia sem qualquer objetividade e mais, ele demonstra que por mais que ele tenha esse impulso moral, quando o assunto é a sua liberdade, a moral está fora de questão, a moral acaba se tornando um fator secundário. Então é um personagem e um narrador muito contraditório, cheio ali de algumas coisas que me incomodaram um pouco, que eu enxerguei como defeitos, mas pode ser que você tenha gostado desse sujeito e daí você diz lá embaixo nos comentários, certo? Bom, daqui a 15 dias nós voltamos. Eu acho que eu falei tudo aquilo que eu pretendia falar, mas enfim, daqui a 15 dias nós voltamos para falar da segunda parte do romance. Vamos ver, quem sabe eu goste um pouquinho mais da segunda parte. Eu já li esse livro há uns 4 anos, ou 5, não sei. E eu me lembro de ter gostado de algumas coisas, mas de já ter me incomodado com várias outras naquela época. Enfim, vamos ver se a minha opinião muda daqui para frente sobre este romance, certo? É isso então, deixe lá embaixo as suas impressões sobre essa primeira parte do Adolescente. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.